Olá, bom dia! Dando continuidade ao nosso mês dedicado às mulheres, hoje vamos falar sobre a mulher na mídia, em especial de que forma as mulheres são representadas nos meios de comunicação e como quebrar os estereótipos e romper com o machismo. Para debater esse tema, eu conto com a participação de duas mulheres jovens que buscam no dia a dia mostrar o valor e a força das mulheres na sociedade. Eu recebo hoje a Catarina Santos, que é comunicadora popular e militante de movimentos sociais, e Tatiana Lima, que é jornalista, assessora de comunicação e especialista em crítica de cinema. A elas eu dou o meu bom dia, mulheres jovens, assim como eu, e que uma semana atrás, sem dúvida, estavam recebendo aí, no tanto, esse choque, né, da morte da Marielle, que foi uma semana atrás. E a mídia não tem como a gente fugir, né, de como ela passou, tudo mais. E a gente vai ter que falar de como a gente faz a mídia, né, e como somos expostas à mídia como mulheres, né? Eu acho que é isso que quem está em casa quer entender um pouco hoje. Sejam bem-vindas. Eu vou começar com a Catarina. Catarina, como é que você analisa a imagem da mulher nos meios de comunicação no Brasil? Aí a gente já está falando, né, de como a gente é exposta nos meios de comunicação, né? Isso, Camila, primeiro agradecer, né, pelo convite, Nós por é que estar aqui agradecemos. debatendo esse tema que é tão importante, a construção da imagem das mulheres, principalmente na nossa mídia brasileira. Sim. Bom, para responder essa pergunta, a gente precisa articular como é que foi construída a imagem da mulher na nossa sociedade, né? E a gente sabe que a gente vive sobre uma sociedade que ela tem uma ótica patriarcal, então é uma ótica machista, e essa ótica ela vai diretamente influenciar a forma com que estes meios de comunicação articulam a imagem da mulher e, por consequência, estes meios de comunicação também influenciam como é a transformação dessa imagem da mulher durante as décadas, né? Então, para isso, a gente tem que resgatar a nossa história, a história do Brasil, sobretudo compreender a noção da mulher como uma propriedade, né? A noção de que é trazida bastante nesse contexto do que é a família, aonde a mulher se localiza nesse âmbito familiar, que muitas vezes ainda é colocado como a mulher que fica em casa, a mulher que faz, que cuida dos filhos, que ela espera o marido chegar em casa, né? Sim. Então, existem mulheres que conseguem articular uma autonomia e uma emancipação para que possa quebrar essa barreira do privilégio dos homens, mas a gente ainda está engatilhando muito em termos de políticas públicas e de crítica para como foi construída essa imagem na mídia e também, de modo geral, na sociedade. Sim. Tatiana, seja bem-vinda também. Obrigada pelo convite. Quais as consequências, né, desse que a gente falou aí no início desses estereótipos, né, da mulher e do uso da imagem como produto? Né? Fala um pouquinho disso pra gente, que é bem que complementar o que a Catarina falou, né? O problema é que a televisão e o cinema, né, esses meios de comunicação de massa, eles constroem um discurso e esse discurso se torna hegemônico, se torna algo que todas as mulheres almejam cumprir, almejam servir um determinado caminho e um determinado padrão de vida, padrão de corpo, padrão de relacionamento. Esse é o problema de uma construção de padrão com determinados contornos, né, na mídia. Por causa disso, acho que em 1995 a ONU fez um documento, né, de uma convenção de mulheres, se eu não me engano, que deveria se tornar diretriz para se pleitear aos governos uma mudança de imagem da mulher na mídia, uma maior participação das mulheres nos veículos de comunicação, nas redações, justamente para tentar tornar as mulheres protagonistas do próprio fazer televisivo, de cinema e desses meios de comunicação de massa. A presença das mulheres é importante para isso, para a construção de um outro discurso. Verdade. Catarina, e nos demais países, de modo geral, como a mulher é tratada? O contexto ele é diferenciado em vários países. Se a gente for avaliar até mesmo quanto à América Latina, a gente ainda vive um país que ele é um pouco isolado do nosso bloco, economicamente e culturalmente falando, assim. Porque eu digo isolados do nosso bloco econômico de forma cultural, porque muitas vezes nós não conhecemos a realidade de país que está aqui ao lado, né? Verdade. Então, assim, como referência em termos de
de tratar a questão da mulher na mídia tem alguns avanços em diversos países. Aí eu vou citar alguns exemplos de projetos que são feitos por mulheres de forma auto-organizada, que é, por exemplo, o Representation Concept nos Estados Unidos, que ele faz um observatório de mídia em relação a como a imprensa trata a questão de gênero e como esse discurso ele é construído, né, nas mídias americanas. E aí não faz só o observatório, mas também dá encaminhamento a essa denúncia. Então, acho que o Brasil ele tem avançado em termos da mídia, principalmente de mídias autônomas feministas que vêm surgindo. Aqui em Natal, a gente teve recentemente o surgimento da mídia Arretadas, né, que é um coletivo de mídia de esquerda. Então, assim, é importante que o Brasil ele avance em termos de políticas públicas para o incentivo e a democratização da comunicação do ponto de vista da mulher como a protagonista desse discurso e de forma auto-organizada também, preservando, né? E uma produção de conteúdo autônomo, né? Isso. Esses novos coletivos Think Olga, eles são produção de conteúdo para mulheres, para conscientização. Então, é ainda um passo além da construção de políticas públicas, que é para as mulheres possam fazer esses movimentos no seu dia a dia. Sim, exatamente. E aqui no Brasil a gente tem uma variedade muito grande, né, dos perfis, porque assim, a gente vê que a construção social, até, enfim, a questão da nossa escravidão, como ela não é tratada nem do ponto de vista da informação, nem do ponto de vista de políticas culturais, é muito importante, né? Porque o museu informa. Então, o museu comunica, o museu ele é uma mídia. Então, aqui em Natal a gente tem um problema muito grande, que a gente tem poucos museus em funcionamento, eu acho que, na verdade, até o Câmara Cascudo está fechado. Sim. A gente não tem museus que tratam sobre essa questão da nossa história mesmo, né? Que a gente vai fazer avaliação crítica, porque, assim, hoje em dia é muito fácil a gente ter informação. O difícil é a gente produzir conhecimento e conteúdo com essa informação. É verdade. Gente, hoje o nosso assunto é a mulher e a mídia. Se você quer ficar por dentro desse assunto, entender um pouco mais de como a gente está inserido na televisão, no cinema e em outros blocos de mídia, fica aqui com a gente. Um minutinho, a gente já volta. Voltamos com o segundo bloco do programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a representação da mulher nas mídias, com a presença de Catarina Santos, que é comunicadora popular e militante de movimentos sociais, e Tatiana Lima, que é jornalista, assessora de comunicação e especialista em crítica de cinema. A morte da militante dos direitos humanos e vereadora pelo Rio de Janeiro, Marielle Franco, causou polêmica nas mídias sociais. Conversamos com algumas lideranças femininas do Estado sobre essa repercussão. Saiba mais na matéria de Ricardo Crush. Nos dias que precederam a morte da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes, as mídias sociais foram tomadas por informações sobre sua trajetória de vida, contestadas por seu partido e militantes dos direitos humanos. Durante um evento em Natal que reuniu diversos segmentos sociais, em protesto contra a morte da vereadora, Tásia Medeiros, da Executiva Nacional do PSOL, falou sobre como o partido tem encarado essa repercussão. Nós do PSOL estamos numa batalha para combater essa campanha difamatória contra a memória da nossa companheira Marielle. E o nosso esforço tem sido não só para desmanchar, né, desdizer, desmentir essas informações, como também uma campanha para arrecadar todas essas informações que estão sendo veiculadas para responsabilizar, inclusive criminalmente, as pessoas que estão fazendo isso. Divaneide Basílio, que há anos atua na militância pelos direitos da mulher no Estado, comentou a mobilização popular em defesa de Marielle. Houve muitas distorções sobre a história de Marielle. Nós queremos ter a oportunidade cotidiana de conversar com as pessoas, de olhar no olho das pessoas e dizer: Marielle lutava por nós, para que a gente pudesse andar livremente, para que a gente pudesse acessar a universidade, para que a gente pudesse viver. A cientista social complementa.
Eu estava vendo esse debate nas redes sociais e alguém dizia: mas agora os movimentos também estão fazendo sensacionalismo com a morte de Marielle, e isso também não é verdade. Por que a morte de Marielle causou tanta comoção e tem causado? Porque Marielle não era aquela que se importava com a morte apenas de uma única pessoa. Por isso ela era esse símbolo de luta e resistência. A trajetória de ascensão de uma mulher pobre, negra e bissexual pode ser encarada como um dos motivos dessa deturpação da imagem da vereadora. Boa parte dessa campanha difamatória que está sendo movida contra Marielle diz respeito também ao fato de ela ser uma mulher negra e estar ocupando um espaço de poder onde geralmente só tem homens brancos. Ela encarnava boa parte das discriminações e das opressões que existem na nossa sociedade. É isso, gente. A gente passou a semana inteira, né, em diversos meios de comunicação, vendo sobre a morte da Marielle. Eu acho que a gente teve até aí bastante tempo, né, para criar, né, até quem não conhecia a Marielle, criar algum tipo de imagem sobre ela, de tanto que a gente viu essa semana, né. Tatiana, e com relação à representatividade, né, racial, a mulher negra tem obtido mais visibilidade, como no caso da Marielle, né, que foi a mulher negra, né, que tinha um cargo, né, que muito se falou da democracia, né, que tinha atingido a democracia, o fato dela ser homossexual. Como é que você vê isso? Essa representatividade ou a falta dela, sim, é algo que é gritante. Então, com relação ao cinema, por exemplo, recentemente eu soube que existe um coletivo de mulheres buscando dinheiro, fazendo financiamento coletivo para fazer um filme, acho que chama Mulheres na Quebrada, uma coisa assim. E aí, no vídeo de apresentação, eles informam que entre 1970 e 2016, nenhum filme foi feito por uma mulher negra no Brasil. E 98% dos filmes brasileiros de maior repercussão foram feitos por homens brancos. Sim. Então, a gente já, pelo número, o número é uma coisa fria, mas ele choca para a gente mostrar que não há representatividade na construção desse discurso, como eu estava dizendo. E isso é muito sério, porque você tem a mulher na televisão, a mulher negra na televisão, num papel quase sempre subalterno, né? No cinema também, ou é a mulher que está servindo, ou é a mulher fogosa, né? Que os homens querem e tal. Mas você não tem a mulher na construção do discurso, e isso é muito sério. É verdade. Como você disse, ainda é muito gritante, né? O número, falando de números. Catarina, os grandes grupos de mídia e comunicação são geridos por homens, né? Sendo assim, de que forma, né, a gente pode mudar e romper com a visão machista e patriarcal, como você bem falou no primeiro bloco, da mulher nos meios de comunicação? Olha, Camila, eu acho que a gente tem duas vias, na verdade três. A primeira é a da autonomia, que isso consiste em a gente tem que mobilizar nosso próprio protagonismo, não podemos esperar que as mídias hegemônicas falem por nós, a gente tem que construir realmente. Temos também o caminho que é o da política pública mesmo, que o Estado ele se coloque mais nesse lugar de fomentar as mulheres, a produção das mulheres e principalmente a produção das mulheres na comunicação, no audiovisual, para que a gente possa realmente ocupar o lugar que de fato nos pertence, né? Então, uma outra via é que as próprias empresas, os próprios meios de comunicação estejam dispostos realmente a tirar a mulher desse lugar que ainda é um espaço muito comercializado, até mesmo a comercialização das pautas que nós vemos hoje, né? A problematização disso, como é que o Outubro Rosa ele é tão comercial e pouco se fala sobre a questão também da saúde da mulher. Sim. Como é que nós somos tão hipersexualizadas, mas a mídia não fala sobre a nossa sexualidade em si, né? Como é que a gente... Tem mulher que não sabe colocar uma camisinha feminina, né? Sim. Então, isso é importante que a gente também articule. Então, os meios de comunicação, eles devem estar dispostos a inverter essa cadeia de privilégios na produção. Então, fazer uma inversão mesmo, que as mulheres elas deixem de ocupar tanto esse espaço de repórter, da aparência do que é, e comece a adentrar as redações de formas e como editoras e outros cargos que são necessariamente os cargos que constroem o discurso, né? Você fala que o padrão, ele é aquele padrão, você ser branca, magra e você está sempre, né,
assim, saúde é primordial, mas tem que ter cuidado quando isso torna uma generalização estética, que isso nós temos a nossa diversidade, nosso corpo, temos que respeitar nossos limites. E essa necessidade de atender a esse padrão e de mostrar a beleza feminina, ela acaba até ferindo alguns critérios de jornalismo mesmo, que a gente aprende na faculdade, deixa de existir. Por exemplo, um exemplo que eu sempre cito, né, a apresentadora que faz a previsão do tempo. Se vocês repararem, todas as apresentadoras que fazem previsão do tempo, elas estão com um vestido muito justo, muito curto ou com uma calça muito chamativa, com uma coisa muito colorida. Às vezes a gente deixa de prestar atenção na previsão do tempo e olha para a roupa dela. Por que tem que chamar tanta atenção da roupa? Se a gente aprende na faculdade que não pode isso, que você não pode usar uma roupa muito colorida. Você não é a notícia. Você não é a notícia, exatamente. Só que essa questão do atendimento a esses padrões, do que as pessoas querem ver na televisão, ou não sei se elas querem ver ou se impõem isso, aparece muito mais claramente com as mulheres, eu acho. Ele é muito mais cruel com as mulheres, a questão da beleza, do esteticamente bonito. Tatiana, eu vou fazer uma pergunta para você. Se não der para terminar nesse bloco, a gente vai para o terceiro, mas vamos tentar. Que o Brasil é um país miscigenado e diverso, né? Não dá nem para a gente tentar subjetivar isso, né? A exposição dessa diversidade não seria a melhor forma de fugir dos estereótipos? Com certeza, né? Mas a gente volta para a mesma questão. Como existem padrões de beleza, existem padrões de formação, né? Querem sempre repórteres, atrizes que sejam do eixo Rio-São Paulo, que sejam com determinado padrão físico, né? Às vezes uma ou outra jornalista ou uma outra atriz sai desse padrão e ela vira símbolo. Aí ela acaba virando símbolo, aí não, mas existe inclusão, tem a Thaís Araújo, tem a Maju Coutinho, mas é o quê? Uma, né? Que fura um pouco essa bolha e consegue mais espaço. O que a gente precisa é de diversidade de verdade. Verdade. No dia a dia, não que seja uma pessoa numa novela ou uma pessoa num jornal. Deixa de ser exclusivo, né? Passa a ser uma coisa comum. Isso, né? Que não chame tanto atenção. Não chame tanta atenção o fato de ser negra, de ser mais cheinha, né? Não destaca tanta maquiagem. Enfim, a gente mesmo, nós mesmas temos que combater isso no nosso dia a dia. Uma coisinha que às vezes fica aqui, né? No nosso ouvido, e quando a gente olha, a gente já está procurando maquiagem para ficar bem no vídeo, né? Já está tentando procurar uma roupa para ficar mais magra, enfim. Mas hoje o nosso assunto é a mulher e a mídia. Fiquem aí atentos que nós vamos para o nosso terceiro bloco, rapidinho, em 1 minuto a gente já volta. Voltamos com o programa Diálogo de hoje, que conversa sobre a representação da mulher nas mídias, com a presença de Catarina Santos, que é comunicadora popular e militante de movimentos sociais, e Tatiana Lima, que é jornalista, assessora de comunicação e especialista em crítica de cinema. Meninas, vamos tentar, né, concluir um pouco desse assunto que dava aí, né, mais outros e outros programas, mas vamos falar o que dá, né, para a gente concluir esse assunto. Tatiana, você acredita que as telenovelas e filmes garantem um lugar de fala para a mulher? Ou ainda temos personagens femininas que baseiam sua existência na busca de um homem? Você falou um pouquinho, né, da questão da mulher negra sempre ser a empregada, coisas do tipo. Mas nesse aspecto, né, nesse aspecto da mulher sempre estar em busca do amor, né, de um casamento, sempre fazer disso uma coisa essencial, né, na vida de uma mulher. Como é que você acha isso? Principalmente as telenovelas sendo, né, uma coisa bem aí vista, né, no Brasil. O que é que você acha? Eu acho que ainda tem alguns passos de mudança, né, porque tem alguns discursos fortes de algumas atrizes e de algumas diretoras, né? Mas falta muito ainda. A mulher ainda ela pode querer trabalhar muito, mas ela sempre quer casar, ela sempre quer ter filhos. Esse é sempre o objetivo máximo. Então, não é à toa que vai estrear daqui a pouco uma novela baseada num romance da Jane Austen, que são, acho que, 5 filhas 5 meninas. em busca de um casamento. Assim, né? No momento em que se fala tanto em feminismo contemporâneo, em luta por direitos, né? Não é nem que a mulher quer ter mais direitos, é que a mulher quer igualdade nas relações de trabalho, nas relações dentro de casa. E aí, uma das personagens não quer. Né? Mas é uma delas só, né? Uma de 5, mostrando justamente, né, que
é minoria, né? Que essa mulher que não quer casar, essa mulher que não quer ter filhos, é minoria e ainda assusta, né? E sem dúvida, durante o decorrer dessa novela, essa opinião vai ser mudada, né? Ela vai encontrar um amor sim, ela vai ter filhos sim. E isso, realmente, eu não me lembro na dramaturgia brasileira de ter sido diferente, né? Para uma protagonista, né? Não sei se estou errada. A televisão, ela costuma reproduzir, né? Então, nesse aspecto de reprodução do discurso, a gente sempre vai ter protagonistas que seguem a regra do que é esse padrão, do que os grupos que têm seus privilégios, né? Bom, se a gente quebra esse privilégio, a gente quebra a ordem social, né? Eles não querem gastar dinheiro e nem querem que a gente chegue a pontos elevados. Catarina, você acredita que o fato das mulheres serem mostradas como objeto de desejo pode trazer alguma consequência para as suas vidas? Nossa, com certeza. A gente vê isso diariamente. Eu acho que quem é pedestre, né? No caso, eu sou pedestre, Natal, ando muito a pé, então, por onde eu passo, eu vejo a reação disso na rua. A gente fala muito do carnaval, as campanhas de carnaval contra o assédio. Então, é importante que a gente pense como é que esse assédio ele é construído, né? Porque, para além daquelas questões históricas de como a família foi construída, a noção de propriedade e tudo isso, estamos em 2018 e ainda existem homens que acham que têm direito de tocar, de assediar, de se masturbar em um avião, né? Ser gravado e tudo. Então, assim, eu acho que a forma com que esse discurso é construído na mídia, isso afeta completamente as nossas vidas e o nosso cotidiano, de forma violenta, porque não existe, acho que nenhum minuto que eu esteja na rua que eu não esteja pensando que pode acontecer algum ataque, algum assédio, ou que alguém possa chegar e falar alguma coisa. Ou você passar por um grupo de homens e não se sentir incomodada. Tem amigas minhas que falam que eu deveria passar pelo outro lado, mas assim, eu acho que eu tenho 30 anos e nesse contexto, a gente já vê assim que, meu Deus, eu tenho 30 anos de luta, né? E eu quero que uma menina de 15 anos, de 12 anos, que uma mulher de 55 anos e que eu passemos em paz na rua. Assim. Então, eu não vou dar um passo atrás, sabe? Assim, eu não vou mudar de lado por causa de um machista. Esse machista que ele tem que se calar para saber que o meu corpo não é a propriedade dele. Eu quero sair de short, eu tenho o direito de sair de short, eu quero estar no ônibus de short, eu quero que nenhum homem chegue e me assedie, porque usar short não é proibido, sabe? Em qual que tá a lei que diz que usar short é proibido no Brasil? Né? Sem dúvida nenhuma. Tatiana, a maior parte dos programas de TV voltados para o público feminino se baseiam em culinária, beleza e fofocas. Mais uma coisa que a gente falou um pouquinho, né? Mas como fugir disso, né? Se nós, mulheres jornalistas, né, tivermos um projeto, por exemplo, de colocar algum programa no ar, né? Como fugir disso, né? Esse é um problema porque as programações de TV são muito influenciadas pelos anunciantes, né? Pelo desejo dos anunciantes, os anunciantes que pagam né, os comerciais. E os anunciantes agora, depois dos anos 2010, que estão começando a pensar nas mulheres com outros desejos, com outros objetivos. Eles nunca tinham parado para olhar para a mulher mesmo como consumidora, como, até como gestora do consumo da família. Tem uma consultoria que estuda o mercado e estuda a mulher no mercado, consumidor, que é a consultoria da Ana Paula Padrão. E ela tem um livro dela que ela conta isso, que aos poucos ela foi precisando entender o mercado para poder entender como fazer televisão diferente. Então eu acho que a partir de agora a gente vai ter mais mulheres que vão estar... Porque aí volta para aquilo que a gente estava falando antes, precisa ter mais mulheres nas redações, precisa ter mais mulheres nas direções das TVs, para que elas possam influenciar nas decisões né, que vão atingir as telespectadoras. Então, se você tem mulheres que estão batalhando por um conteúdo diferente e que estudam esse mercado, que estudam os desejos das mulheres, não precisa nem olhar ela só como consumidora, né, mas se precisa olhar como consumidora para poder ter um parâmetro de argumentação para os donos, então, bom, temos. As mulheres querem outras coisas além de
culinária, fofoca. Sem dúvida. E sei lá o que mais. Que eles Belezas, coisas e até os homens estão interessados nisso também, né? A gente tem que ver esse outro lado. Catarina, a gente está caminhando aqui para o final do programa de hoje, mas vamos tentar, né, concluir a responsabilidade da mídia desfazer a imagem feminina construída pela nossa sociedade machista? De uma certa forma, sim, né? Eu acho que a responsabilidade da mídia, ela perpassa a responsabilidade naquele contexto socio-histórico. Então, se hoje nós temos um contexto socio-histórico que ele tange uma transformação, que temos um segundo levante feminista, de forma histórica falando, né? Então, a mídia, ela precisa conseguir articular esse discurso na sua narrativa cotidiana, né? Nós precisamos nos ver como protagonistas de discursos e protagonistas de lutas e de outras pautas que não são mais as pautas da década de 20, né? Sim. Nós não estamos mais na década de 30. Então, é preciso uma atualização, uma pedagogia da comunicação dentro dos meios de comunicação e que isso vai perpassar, com certeza, uma mudança estrutural nas redações e nas direções. Então, é preciso que a mulher ela ocupe esse lugar de chefia para que ela transforme a realidade daquele meio de comunicação. Quer complementar, Tatiana? Eu acho que aí a gente volta sempre à questão da construção do discurso. Né? Então, como você bem falou, as mulheres nas redações, né? Eu acho que a partir do momento em que a gente conseguir vencer a barreira da falta de confiança, né, no poder da mulher, de poder dirigir espaços, de poder ser criativa, porque a mulher é criativa, em mim, né? confie nas mulheres, né? Uma pesquisa também, se eu não me engano, da ONU Mulheres dizia que nos anos 70 a mulher ganhava 70% do salário do homem na mesma função. A gente já conseguiu avançar um pouco. Atualmente, cerca de 84% do salário do homem. Mas olha, a gente ainda ganha 84% do salário do homem na mesma função. A gente falou aqui nesses últimos programas sobre mulher que tem muito chão pela frente, mas estamos andando, né? A gente não tem muita preguiça de caminhar, não. A gente vai caminhar sim. Tatiana, Catarina, muito obrigada pela presença das duas. O diálogo nosso diálogo plural foi muito bem direcionado com o que vocês disseram aqui no programa. Muito obrigada. E se você quiser mais informações sobre o diálogo plural, acompanhe as atualizações no nosso Instagram, pelo SintestRN, no nosso site, pelo www.sintestrn.org.br ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintestRN. A você um ótimo final de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau.